Olá, estamos aqui com o nosso primeiro episódio do podcast Pode Sempre Mais. Eu sou Francine Barnes, psicóloga clínica. Eu sou Jaqueline Westphal, social media e mentora. E neste primeiro episódio, Fran, vamos falar um pouco sobre o autoconhecimento. Como que a gente alcança esse autoconhecimento? Hoje em dia, muitas mulheres, muitas pessoas têm sonhos, buscam realizar algo, né? Tem potencial, habilidades, mas no fundo falta conhecer, se autoconhecer, né? Saber mais sobre elas, sobre suas crenças, sobre suas dificuldades, seus medos. E isso faz parte do autoconhecimento, né? Mas aí a gente ouve muito falar sobre isso, sobre autoconhecimento, tem que se autoconhecer. Mas como alcançar isso, assim? Como que a gente pode buscar se autoconhecer na prática? Então, eu venho pensando que muitas vezes nós temos que começar por onde a gente a nossa origem mesmo, né? Se a gente for pegar assim a infância, a adolescência, a gente vai crescendo achando que a gente é de tal jeito, né? Então, começar o autoconhecimento muitas vezes por saber quem eu não sou é muito importante. Porque eu vejo que muitas pessoas vêm acreditando que elas são medrosas, que elas são tímidas, que elas são impotentes, incapazes, porque de alguma forma lá na infância delas, ou no decorrer das experiências que elas foram vivendo, elas foram se experimentando assim. Então, o autoconhecimento, através do que a gente vai trazer hoje nesse episódio, né? Ele é uma busca contínua de saber quem eu não sou, mas muito mais de saber quem eu sou, as minhas habilidades, os meus pontos fortes, o meu temperamento, a minha personalidade, como ela se desenvolveu. São tantas coisas, né? Não sei se assim, nas tuas experiências aí nas mentorias, eu acredito que tu sempre vê pessoas que têm tanto potencial, que Exatamente. É o que nos move, né? Tanto potencial, mas a gente vê isso nelas. A gente vê, uau, essa pessoa tem muito potencial. Mas quando essa pessoa vai relatar algumas coisas sobre os medos dela, às vezes não dá nem para acreditar que é a mesma pessoa que a gente está vendo. Porque a gente está vendo algo que ela não está conseguindo ver nela mesma. Exatamente. Às vezes criam bloqueios, né, por experiências passadas, que às vezes até as habilidades delas, os talentos dela, ela não consegue exteriorizar. Por causa de algo que possa ter acontecido, talvez no passado, que hoje ela não consegue demonstrar isso, né? E assim, em experiência que eu tive, inclusive, é que às vezes a pessoa, quando ela não se autoconhece, ela acaba sendo muito influenciada. Então, se uma amiga fala isso, faz isso, aquilo, às vezes não é da essência dela, não é uma característica dela, mas por não se autoconhecer, ela acaba fazendo, seguindo aquela linha, aquela profissão, ou comunicação, ou até mesmo modo de se vestir, mas por influência, e às vezes não sendo ela mesma. Então isso eu percebo muito, assim, que o fato de se autoconhecer influencia até mesmo nas decisões, né, e não ser influenciada. Isso. Eu vejo que é difícil, às vezes, para a pessoa, dentro de um ambiente familiar, e uma coisa que a gente precisa entender é que o ambiente tem muita influência. Tanto o ambiente familiar, quanto o ambiente profissional, o ambiente religioso, todos os ambientes que essa pessoa está inserida, vai falando sobre essa pessoa, né? E a criança, por exemplo, ela vai acreditando naquilo que vão dizendo que ela é. Então, o autoconhecimento, essa busca dentro dela mesma. Se a gente for parar para pensar, realmente só a pessoa sabe quem é. Sobre o autoconhecimento, até mesmo eu tive uma experiência de quando eu descobri o meu temperamento, eu senti um alívio. Quando eu achava que eu tinha um temperamento e eu descobri que eu era sanguínea. Então, a minha agitação, as minhas ideias borbulhantes, até a minha falta de perseverança, né? Todas as vezes que eu parava um livro porque eu já queria estar lendo outro livro, porque o outro assunto já me interessava. Começa algo e não termina, assim, né? Então, isso, coisas do meu temperamento que eu achava que era ruim, que eu sofria com aquilo por não me conhecer, eu passei a valorizar. Eu passei a... Na verdade, esse alívio vem
esse alívio vem de a gente entender que a gente não consegue ser outra pessoa a não ser a gente mesmo. E isso é um alívio muito grande, que a única pessoa que eu vou conseguir ser sou eu mesma. E aí eu entro num estágio de aceitação. Eu aceito que eu tenho esse temperamento, eu aceito a minha história, eu aceito a minha jornada, eu aceito os meus pais, o que eles puderam me dar, eu aceito as minhas experiências, eu começo a aceitar isso e isso me traz paz em ser quem eu sou. Então não é só através da terapia, mas a terapia ajuda muito, as mentorias ajudam muito, os eventos, as imersões, momentos que a gente tira realmente para se autoconhecer, para aplicar em ferramentas, atividades, para aplicar esse conhecimento no autoconhecimento. Isso. E, inclusive, né, a gente percebeu que é uma dificuldade muito comum de várias e várias mulheres, né? Sim. E hoje em dia as mulheres às vezes têm nos procurado justamente na terapia, mentorias ou até mesmo círculos de amizade, né? Tem, assim, aberto seus corações para nós falando exatamente disso. Eu preciso me conhecer, eu preciso de algo, eu tenho muito potencial, eu vejo assim algumas que vêm, Jaque, eu sei que meu produto vai dar certo, eu sei que tal coisa vai dar certo, eu sei que tem potencial, mas eu preciso de ajuda. E acho que isso foi um start, assim, né, pra gente juntas, com o teu conhecimento, com o meu conhecimento, experiências, habilidades, a gente desenvolver uma imersão, né, específica para mulheres empreendedoras. E nessa imersão, né, Fran, a gente vai trabalhar um pouco disso, né, do autoconhecimento, trazer ferramentas também específicas para isso, e além de outras estratégias, através de um método desenvolvido especialmente para essa imersão, né, que é o método VOE, e a gente pode falar um pouquinho dele também, né? Então, o método VOE voe porque nós queremos alcançar altos voos, né? Isso, maiores. Nós cremos realmente que as mulheres podem ser primadas, né? Que elas podem ir além, que elas podem romper as barreiras. Eu acho que isso também vem daquela prática da melhoria contínua que se fala, né? Claro que pode sempre mais, não quer dizer para você se esticar num limite, mas um pouquinho mais todo dia, um pouquinho mais a cada mês, um pouquinho mais, né? Só que isso é possível, e eu vou explicar um pouquinho do método, porque o método ele vem trazer 3 palavras: visão, ousadia e estratégias. Então, a visão, eu vou falar um pouquinho da visão, depois fala dos outros tópicos, mas a visão é quando eu consigo enxergar onde eu quero chegar. Eu consigo fechar os meus olhos e ter uma visão clara do meu potencial, das minhas habilidades, daquilo que eu sonho. Eu consigo fechar os olhos e imaginar a minha empresa o triplo de tamanho, né? Uma empreendedora que está começando agora, ela consegue fechar os olhos e imaginar o triplo de vendas nesse próximo ano? Será que ela consegue imaginar onde ela pode chegar com essa empresa, com esse empreendimento? Quantas pessoas ela pode tocar? Quantas pessoas ela pode alcançar? Quantas vidas ela pode melhorar? Então, ter essa visão clara, ter uma visão específica. Uma das coisas também, né, Jaque, que a gente vê é um esforço desperdiçado. Quando a pessoa não sabe quem ela é, quando ela não sabe o que ela quer, ela passa muito tempo usando toda a energia dela para buscar isso. Então, esse esforço ele é desperdiçado. Porque quando ela já sabe quem ela é e ela já sabe o que ela quer, todo o esforço é organizado para desenvolver aquilo. Ou seja, quando ela consegue ter uma visão. E nessa imersão a gente vai trabalhar muito forte essa questão da visão, né? Nós estávamos elaborando as ferramentas e já imaginando. E na verdade essa imersão nasce dessa visão onde a gente já viu, né? Eu consigo fechar os meus olhos e cada pessoa que se inscreve, e até é engraçado assim que cada pessoa que se inscreve eu consigo meio que ver o que vai acontecer com ela. A transformação. A transformação. Né? O quanto aquilo que eu já tô conseguindo ver para ela vai conseguir ver.
com tudo que ela já me passou, com todas as coisas que ela já me trouxe. Então, uma das palavras aí, né, desse método, um dos passos desse método é elaborar, então, para conseguir enxergar, tirar lá dentro de dentro essa visão, né? Isso, a outra parte, né, do método, né, é ousadia. A ousadia, a gente pode perceber, caracterizar ela como um desafio, eu vejo. Porque, assim, ter ousadia, às vezes, não vai ser fácil para algumas pessoas. Mas é isso que vai fazer sair da zona de conforto, né? A gente observa que tem muitas pessoas que querem, mas como? Como eu vou fazer isso? Querem, mas e aí? E agora? E assim, querer visualizar, a gente pode, a gente tem que querer, a gente tem que visualizar. Mas e aí como? O principal, né, ponto que eu acho é sair da zona de conforto. Isso. Vai ser desconfortável, Do né? ninho. Sair do ninho, exatamente. Assim como uma águia, né? Que ela tem que sair do ninho, aprender a voar. E é isso que a ousadia, né, vem trazer também. Que tem a ousadia de encarar essas dificuldades, encarar esses medos, esses bloqueios, né? Essas palavras, às vezes, que recebeu de que não consegue, de que tu não pode, que tu não vai chegar lá. Então, eu acho que a ousadia vai ser um enfrentamento. Enfrentamento. Que é algo que a gente já elaborou, né? Momentos de enfrentamento. E isso, a palavra, às vezes, ela é vista como algo muito doloroso, assim, né? Mas enfrentar o próprio medo. Transformar esse medo em ousadia. Porque como a gente falou do autoconhecimento, da visão, quando eu vejo... né? Eu tive uma experiência com uma pessoa que ela estava pensando em desistir de um negócio. E eu estava quase junto com a pessoa acreditando que não dava certo, porque todas as situações ao redor estavam muito difíceis. Mas aí eu fiz uma pergunta para essa pessoa. Eu perguntei assim: algum dia tu fechou os teus olhos e tu conseguiu ver essa empresa grande? Tu fechou os olhos e tu viu essa empresa com muitos empregados? Tu viu essa empresa entregando para vários lugares? E aí a pessoa disse: sim, eu já vi isso muitas vezes. Então eu falei para a pessoa: então eu sinto muito, você não vai ter como desistir dessa empresa. Porque se você desistir dessa empresa, de algo que você já viu, provavelmente você vai viver uma vida de frustração, de lamento, porque você já viu que conseguia. Agora, como conseguir é um processo de busca, de esforço, de autoconhecimento, de conhecer aquilo que precisa para alcançar. Sim, até de estratégias também, né? Então, também faz parte do método essas estratégias. Então, tu tem bastante razão nesse raciocínio, porque às vezes as pessoas têm essa visão esclarecida, mas como chegar lá? Tem que ter estratégias também, porque só visualizar, só sonhar, só, né, imaginar que tá lá no topo e não fazer nada, não dá. São atitudes diárias. São atitudes diárias de enfrentamento, de ousadia, né, de autoconhecimento e tudo isso. E a constância, né, porque também não vai ser de uma hora para outra que a empresa, que o negócio vai chegar em um alto patamar. Então, também a constância de acreditar nessa visão, neste sonho e ser intencional também em buscar. Entendendo que é um processo, né? Que é como são degraus, né? Que a pessoa vai ter que subir até alcançar. O que acontece é que, às vezes, no meio do caminho, para algumas pessoas, e aí a gente volta lá para o autoconhecimento dos temperamentos, para algumas pessoas é muito difícil de chegar até o fim, porque elas amam o começo. Por exemplo, eu amo começar. Eu amo começar um livro, eu amo começar um projeto, eu amo começar. Né? Mas a dificuldade de ir até o fim, muitas vezes. Então, com o consultório ali, com a clínica, até contando um pouquinho da minha experiência, eu lembro que quando eu comecei a atender no consultório, o dono do consultório lá, onde comecei a atender da clínica, né? Ele me propôs uma sessão com ele, onde ele ia me dar algumas ferramentas para eu desenvolver a minha prática clínica. Então, com 25 anos de experiência, e ele é uma pessoa incrível, maravilhosa, ele se dispôs a me dar o passo a passo mesmo, me dar aquilo que ele em 25 anos desenvolveu, né? Ele ali em uma sessão, ele desenhou alguns pontos para mim.
E aqueles pontos foram norteadores. Então, ter um mentor, ele foi o meu mentor. Então, cada café que eu parava lá no consultório para conversar com ele era um grande aprendizado. Então, eu vejo que para a gente não desistir, para a gente alcançar, para a gente avançar, nós precisamos ter pessoas especializadas. Pessoas que já alcançaram, já chegaram lá no topo, né? Que vão dizer pra gente quais as dificuldades, onde é difícil, onde vai dar vontade de parar, né? E eu lembro que ele me deu ali todo um roteiro e me deu alguns exercícios. Por exemplo, ele disse, olha, liga para 5 pessoas e avisa que tu tá começando esse teu trabalho e que elas vão fazer parte disso, que um dia tu vai estar lá na frente e elas vão fazer parte da tua história. E eu lembro que eu comecei a fazer essas atividades que ele tinha proposto, né? E eu comecei, então, alugando um dia da semana. Ali, já tô até entregando aí algumas dicas aí, né? Comecei ali um dia alugando aquele espaço. Depois de um tempo foi para 2 dias. Depois foi para 3 dias. E aí, quando eu fui para 4 dias, eu vi que não tinha mais como eu alugar 4 dias lá, naquele espaço. E aí eu fui para um outro espaço. Comecei lá, fiquei 1 ano naquele outro espaço. Até surgiu um outro local um pouco maior, com mais disponibilidade, e aí eu fui alcançando. Então hoje eu tenho 5 anos de clínica, me considero uma pessoa bem sucedida nessa área, né? Tanto pelas pessoas que fizeram os processos ali terapêuticos, mas pela constância. Eu vi que eu não desisti. Por quê? Porque eu amo fazer isso. Então, por mais que eu tenha toda essa questão do sanguíneo, de gostar de começar, na minha prática, cada pessoa que chega é um novo começo. Cada sessão é uma coisa nova. Diferente. Então, tem a ver com o meu temperamento também. Então, quando eu entendo quem eu sou, voltando lá para o autoconhecimento, quando eu entendo, tenho uma visão clara de onde eu quero chegar, né? Eu vou ter essa ousadia. Essa ousadia é o impulso. É o impulso de ir além, de se esforçar um pouco mais, de se dedicar um pouco mais. E aí a gente tem várias histórias ainda, né, já que para contar nos próximos episódios, de coisas que eu já fiz, de coisas que tu já fez, né? Aí na área de empreendedorismo, até mesmo com o quê? E dá um exemplo aí bem simples. Coisas até de manuais, né? Manuais, artesanato. Assim, artesanato, a gente tem diversas habilidades, então a gente aproveitou essas habilidades e a gente empreendeu em determinado tempo, em determinado período, e faz parte da nossa história, né? Só que a gente começou. a gente começou, mas a gente deu início num período. Mas eu acho que também, sabe o que é interessante, agora falando e rindo um pouquinho assim, né? Que parece uma característica sanguínea, e a gente começa, fica um tempo e talvez desiste, mas hoje eu vejo, pela minha experiência, pelo que eu passei, pelo que eu estou passando, que também é a questão de propósito. Então, assim, é uma característica sanguínea ter começado algo e encarado, gostado, e daqui a pouco eu ter desistido, mas talvez eu via que não tem relação com o meu propósito. E esse autoconhecimento nesses últimos anos, que eu tenho buscado, que eu tenho me conhecido, eu pude perceber isso. E cada processo que eu passei e desisti, cada algo que eu empreendi, que eu comecei e tal, fez parte da minha história, do meu processo, das minhas experiências, mas principalmente é isso. E hoje eu vejo, assim, depois de eu ter me autoconhecido, essa questão de eu estar alinhada com o meu propósito. Então, eu acredito, assim como tu falou na psicologia, né, nesses 5 anos, por que não desistiu? É o teu propósito. Então, a partir do momento que a gente se autoconhece, a gente também acaba conhecendo o nosso verdadeiro propósito. E a partir daí, a gente acaba dando continuidade, sendo constante, sendo mais feliz, realizada, né? Até a ponto de alcançar voos maiores, porque é o teu propósito, tu não vai desistir, tu vai ser constante, vai ter altos e baixos, vai, mas alinhado ao teu propósito, eu acho que é fundamental, né, Fran? É funcional também, né? É funcional, funciona, porque na medida que tu vai tentando as coisas, que tu vai... mudou o tipo de coisa, mas a gente estava sempre em busca de algo, né? E foi nessas buscas que também foram surgindo as próprias estratégias que a gente vai desenvolvendo, né? E estratégias aí que a gente quer compartilhar com as pessoas.
que a gente quer sentar, pegar na mão, como a gente tem dito, né, aí na imersão que nós estamos elaborando, é pegar na mão dessas pessoas. Porque uma das coisas, assim, falando um pouquinho já da imersão, que a gente sentiu é a necessidade, assim, de como colocar todo esse conhecimento das palestras, dos eventos, dos livros, em responder aquela pergunta inicial, como que eu faço isso? Então, para cada uma e para cada empreendedora, para cada mulher, dentro dessa imersão, nós vamos pegar na mão dela e nós vamos aplicar esse método. Nós vamos ajudar elas a verem, ajudar elas a destravarem no medo, nas crenças limitantes, e vamos fornecer muitas estratégias para elas realmente chegarem na resposta do como. É assim, é trilhando esse caminho, né, individualmente personalizado para cada empreendedora, né, na sua área, desenvolver esse caminho, principalmente aí para o próximo ano, né, para os próximos meses, para realmente colocar em prática. É aquilo que eu gosto de falar assim, né, a gente tem que colocar no papel para poder tirar do papel. Então, porque muitas vezes a gente está até fazendo coisas e nem sabe que um dia foram sonhos. Então, quando você tem algo escrito e depois você realiza, você tira aquilo do papel, como é o próprio podcast hoje, né? Exatamente. É uma realização muito grande. É gostoso, é bom, traz ânimo, porque um dia a gente colocou no papel e agora a gente está aí tirando ele do papel. Então fica o convite, né, Fran, para você, mulher empreendedora que quer conhecer um pouco mais desta imersão. Siga o nosso Instagram, @podsempremais, que lá tem um link com todas as informações e também o link da inscrição. Então chegamos ao fim do nosso primeiro podcast, convidando você a nos acompanhar e acompanhar os próximos episódios do podcast Pode Sempre Mais.